Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Eu suprirei cada uma das suas necessidades. Pelas minhas feridas você foi sarado. Tem mais, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Tem mais, eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, trazendo para ti riqueza das nações. Se passares pela água, não vai se afagar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Tem mais, tem mais. Você está sentado nos lugares celestiais, abençoado com toda sorte de bênção. Olá, seja bem-vindo à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, eu não vou desistir. Estamos juntos crendo no sobrenatural e naquilo que Deus tem preparado para você. Olha, a nossa live hoje está simplesmente maravilhosa. Tem um convidado muito especial para você aqui, meu filho na fé, apóstolo Leonildo Pessoa. Ele vai trazer uma palavra para você que vai te abençoar de uma maneira poderosa e extraordinária. Um homem que vive pela fé, que abriu igrejas, que tem expandido o evangelho aonde você menos imagina. A palavra da fé tem chegado e fortalecido pessoas na fé. Pastor Leonildo, hoje ele é um apóstolo aqui em Marabá, cuidando de uma obra maravilhosa. Ele e toda a sua família vieram lá do Nordeste e estão aqui fazendo uma obra simplesmente extraordinária. Eu creio absolutamente que a sua vida será muito edificada pelo testemunho de vida, pelo testemunho de fé e por aquilo que esse homem vai transmitir para nós. Então, quero já dar as boas-vindas a ele aqui, ao meu amado amigo e pastor Leonildo. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu filho. Glória a Deus. O microfone é todo seu para fazer suas considerações importantes aí para nós. Glória a Deus. Que bênção, que honra poder estar aqui participando dessa live, né? O apóstolo Sérgio, que é o meu pai na fé. Nós temos uma vida em comum, uma vida juntos, né? E eu aprendi muito através da experiência de vida que ele tem. Tive essa graça de me converter com pouco tempo e congregar lá com o Senhor, né? E começar a dar os primeiros passos nessa palavra da fé que realmente me acelerou processos na minha vida, né? Como 2 de Pedro 3,8, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, quando eu me converti, eu tinha 33 anos, fiquei com aquele sentimento, né, de tempo perdido. Meu Deus, quanto tempo eu perdi, por que que eu não entreguei minha vida para Jesus antes? E um dos primeiros versículos que Deus trabalhou no meu coração foi 1 de Pedro 3,8, dizendo que ele ia acelerar processos, porque ele ia me colocar no lugar onde eu realmente estaria se tivesse me convertido logo cedo, né? Então isso foi muito edificante para mim, já foi uma experiência com Deus. E dentro daquilo que Deus me chamou para fazer, nós entendemos que temos uma raia de atuação de muitos desafios e desbravamentos, né? Entendemos que realmente é uma veia, né? Uma fibra que Deus colocou em nós para andarmos, e a gente tem vivido uma vida realmente de renúncia, de entrega, de rendição, né? Onde eu, há 17 anos atrás, era representante do Laboratório Axê, e Deus me tira da capital da Paraíba, onde eu morava em João Pessoa, para morar numa cidade do interior com 7.500 habitantes. Nós fomos com toda a família para lá, vivemos lá durante 6 anos, e depois aprove a Deus nos levar para Patos, na Paraíba, uma cidade de 110 mil habitantes. Depois de 5 anos e meio naquela cidade, tudo indo bem, graças a Deus, a obra vivendo a melhor fase ministerial da nossa vida à época, né? Uhum. E aí tivemos essa inspiração do Senhor. Deus falou comigo que aquilo que a gente tinha que fazer naquela região já havíamos feito e que Deus queria que nós lançássemos mão daquilo que estávamos fazendo e entregar na mão de um outro casal que iria dar continuidade àquele trabalho, e que nós tínhamos uma direção do Senhor para desbravar em outro lugar. Eu não tinha ainda a nota no espírito em que cidade seria essa, né? Mas tomei a liberdade, né, de compartilhar com a nossa liderança que tínhamos já percebido essa nota no coração. Isso serve até como uma experiência ministerial. Talvez você que esteja aí do outro lado esteja mesmo crendo, esperando em Deus uma direção, esperando em Deus
como se mover diante de algumas inspirações do Senhor. E aí, falando com a nossa liderança, mesmo sem saber para onde ir, mesmo sem ter uma cidade no coração, igual Abraão, né? O pai exatamente. Exatamente. Então, dentro desse cenário, nós apresentamos isso que Deus havia sinalizado e logo em seguida foi visto que um casal aqui de Marabá tinha ido no ministério há 6 meses atrás, desse tempo que eu estava falando, né? Na época com Guto, né? Que estava à frente desse cenário aí, nessa conversa que estivemos com ele. E aí ele disse: Léo, tem uma cidade em Marabá, eu não sabia nem onde era, nunca tinha nem escutado falar em Marabá. Para ser sincero e honesto, eu ouvi vagamente o time de Marabá jogando em Campina Grande, o Águia de Marabá, e eu sabia Águia de Marabá. Então eu sabia que, não sabia, assim, vagamente eu havia escutado esse nome. E aí viemos fazer um evento aqui, um seminário, né? A proposta ainda estava aberta, o casal com muita expectativa. E aí nós viemos conhecer a cidade e um ano depois, exatamente um ano depois dessa primeira vinda em Marabá, com as sinalizações do Senhor, movemos aquilo que era necessário fazer nesse tempo de transição. E aqui estamos há 5 anos agora, não é? Já temos 4 formaturas do Rema, vamos entrar para a 5ª formatura. Estamos este ano, com a graça de Deus, com a Escola de Ministros aqui em Marabá. E desafios vieram, né? Porque foi tudo muito novo, tudo muito desafiador. Deixamos uma estrutura para um recomeço. Experimentamos novamente, né? De experiências extraordinárias em Deus. Não é? E assim, tem sido gracioso. Deus tem apresentado coisas maravilhosas. Aqui em Marabá, despertou de uma forma mais contundente mesmo a questão da transição do meu ofício, né? Que como pastor, servindo ao Senhor durante essa caminhada, mas entendemos agora, e Deus tem falado também através de vários homens, o Senhor também reconhece essa unção sendo transitada agora, né? Não vou deixar de ser pastor, mas a gente agrega, né? Acrescenta isso com a veia, né? De abrir. Então, assim, o norte do Brasil, em especial o Pará, não é? Tem sido para nós mesmo essa nota de desafio, assim como os rios cortam o Pará, essa palavra da fé também vai cortar esse estado. E uma das coisas assim que eu digo com muito temor e tremor, né, e com muita responsabilidade, é que assim como o apóstolo Bud veio para Campina Grande, essa palavra da fé invadiu o Brasil, né? E a gente sabe que o norte, essa palavra ainda não tem tanta expressão, né, como teve em outras regiões. Então eu digo isso com muita humildade, né? Mas é como se Deus estivesse lançando daqui do Pará a mesma fibra de fé, de estrutura, né? E pessoas que estão sendo agora apresentadas a esse estilo de vida da fé. Aleluia. Ministros, homens de Deus, né? Que têm vivido para o Senhor, mas falta essa fibra, esse entendimento, essa percepção do desbravar, do romper. Então, quantas cidades aqui no norte, em especial no Pará, têm clamado por esta palavra, né? Então, o Pará, eu acredito que possivelmente seja um dos estados mais evangelizados do Brasil, não é? A Assembleia de Deus nasceu em Belém, né? Essa congregação maravilhosa que pulverizou mesmo essa palavra, que muitas pessoas têm recebido o evangelho através desse ministério poderoso, né? Aqui em Marabá mesmo, eles têm uma influência, uma referência maravilhosa. Somos gratos a Deus por aquilo que a Assembleia de Deus fez e continua fazendo. E Deus tem uma fatia para nós, né? Para acrescentar, para trazer muitas vezes clareza, iluminação sobre algumas coisas, despertar coisas que estão no coração de Deus. E nós temos nos colocado como esse elo de ligação dessa palavra da fé, não é? Para trazer mesmo um rompimento, né? Uma ruptura de cenários. E a gente tem vivido isso, né? Temos visto realmente que Deus tem trazido essa fibra da fé e muitas pessoas têm se apegado a essa palavra, se apegado a essa visão, têm tido a vida transformada e muitos estão realmente agora entendendo que Deus é o Deus que foi apresentado por Jesus e não o Deus que foi apresentado à luz da sombra do Antigo Testamento, né? Como nós bem sabemos, Jesus estava, ou Deus estava oculto no Antigo Testamento, foi revelado no Novo, e o Novo Testamento é a revelação daquilo que estava oculto no Antigo. Então, vem clareza, vem lucidez, e a gente tem experimentado de coisas maravilhosas. Marabá tem experimentado mesmo do novo de Deus, e nós só temos a agradecer a Deus, né, por ter dado essa instrução, essa inspiração, e nós não estamos fazendo nada mais do que aquilo que está no coração de Deus. Então, para nós, realmente tem sido desafiador, mas é gratificante ver a mão de Deus
né? A própria palavra de Deus diz que Deus firma os passos daquele que anda em temor a ele. Então a gente, quando dá um passo, às vezes achando que não tem nem piso lá, mas Deus já colocou a palavra e em cima da palavra nós temos andado e temos recebido de milagres extraordinários. Para mim, é um privilégio participar dessa live que o apóstolo Sérgio faz, essa fibra de fé que o senhor tem, desbravando, destravando coisas. E a gente está nesse vácuo, nessa pegada, desfrutando de coisas maravilhosas. Viu? Glória a Deus. É isso aí. Dentro desse período de ter vindo da Paraíba para cá, de ter entrado em outro estado, com outra cultura, com outra visão, qual, além do aspecto doutrinário, teológico, que a gente sabe que a palavra da fé enfrenta, para você pessoalmente, quais foram as maiores dificuldades para levar, estabelecer, ficar aqui, à distância da família, à distância dos amigos, sem conhecer ninguém, desbravando do zero mesmo, né? Na verdade, assim, a gente dá um passo e depois é que vai perceber o cenário que nós estamos. Muita coisa a gente não pensa antes, não conjectura antes, não tem como imaginar como será. E quando nós nos apresentamos a um cenário como esse, desafiador, tudo novo... E eu acho que até Deus esconde para a gente não voltar atrás. Ele vai revelando aos poucos, né? E à medida que a gente vai poucos. dando passos de obediência, as coisas vão se concretizando. Então, a gente começa a perceber aquilo que Jesus falou, né? Que quando Jesus diz 100 vezes mais, esse contexto é exatamente daquele que deixa pai, mãe por amor do evangelho, né? Aquele que renuncia realmente ou coloca em primeiro lugar o amor pelo Senhor, pela obra, ele acrescenta. Então, assim, o que a gente vê é que Deus traz irmãos, pessoas que nos honram como mães e pais. Meu Deus, eu tenho o Senhor como um filho, pessoas de idade, né? Então, assim, a gente começa a ver que Deus expande mesmo o vínculo familiar. Nós deixamos a nossa família, não por rejeitar a família, mas é porque é uma atitude de obediência, a família está lá, a gente continua se vendo, falando, quando tem oportunidade, vê pessoalmente, vai lá visitar a família. E esse cenário mesmo de experimentar do novo de Deus vem com uma graça. É aquilo que a gente diz, a graça que opera para todo um propósito, né? Então, onde nós estamos, a graça de Deus opera. Eu digo isso, eu acho que quem está em casa agora vai poder entender o que eu vou dizer. Às vezes eu volto para Livramento, visitar, que nós temos casa lá ainda, família, e às vezes eu volto para Livramento e eu digo assim, meu Deus, como eu morei 6 anos nessa cidade. Aí depois eu penso em Patos, rapaz, morei 5 anos e meio em Patos. Parece que assim, não existe saudosismo, entendeu? Foi um tempo bom, um tempo maravilhoso, nós somos gratos a Deus por tudo. A gente olha e pensa, meu Deus, eu morei aqui. Exatamente. É como Deus tira uma graça, Deus tira a graça. pra gente não ficar com o cordão umbilical ligado, né? Pra gente não sofrer. É no mesmo contexto, eu acredito que quando Deus tira a gente do mundo, né? Você rende seu coração ao mundo, você hoje vê pessoas bebendo, fumando, participando de ambientes. Meu Deus do céu, eu fazia isso, você aquilo não faz mais parte da sua vida, né? Então, assim, no contexto da obra de Deus é um pouquinho diferente, porque a gente sabe que tem um saldo, né? Tem uma história que vai marcando, né, a vida de pessoas, e a gente escuta pessoas ainda testemunharem de como foram afetadas através da nossa vida. Mas assim, a graça hoje é para o norte do Brasil, é para o Pará, é para a cidade de Marabá e avançar nas direções que Deus tem nos dado nessa região. Então assim, tem sido gracioso experimentar o novo de Deus, né? E assim, a mesma fé que nós usávamos em Livramento, usamos para Patos, nós usamos aqui também, só que em cada estação os desafios eram proporcionais à realidade do lugar. Então os desafios aqui são proporcionais à realidade do Pará, do norte em especial, né? Aqui tudo muito mais caro, muito mais desafiador, custo de vida, realidade, cultura, tudo realmente muito diferente. Parece que a gente está verdade, é como missionário em outra nação, é outra cultura, outra realidade, né? Mas assim, tem sido gracioso e temos desfrutado de coisas extraordinárias em Deus, conexões divinas mesmo, Deus tem feito e tem sido gracioso. Só tem uma ferramenta que vai manter você firme, se chama sua fé. A fé, a convicção, aquilo que nasce no seu coração para saber que foi Deus que falou, porque é desafiador os inícios, né, pastor Leonel? Isso mesmo, a convicção. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, como é que Abraão,
deixou tudo, né? E seguiu uma terra para um lugar onde ele nem conhecia. Depois o Senhor falou comigo, meu filho, a questão é porque ele sabia a voz que ele estava ouvindo, o comando de quem tinha sido dado. Aí depois eu fiquei pensando, rapaz, é mesmo. Então a gente diz assim, a fé de Abraão, a fé de Abraão. A gente quer exaltar demais a fé dele, que é louvável, que é digna, deve realmente ser reconhecida como atitude de fé, mas na intimidade que ele tinha de ter reconhecido a voz de Deus e entender, rapaz, Deus está mandando, eu vou, né? Então assim, uma coisa que eu vejo também que Abraão como pai da fé, não é à toa que a Bíblia descreve e reconhece ele como pai da fé, porque uma coisa que eu gosto de Abraão é que ele teve fé tanto para receber como fé para dar. E as pessoas só querem fé para receber. Então, assim, esses desafios que nós temos enfrentado é a fé para dar a nossa vida, para entregar o que Deus... Eu fico pensando, a Bíblia diz que Deus restitui aquilo que foi roubado, imagina aquilo que a gente entregou para a mão do Senhor, que não era prejuízo, que não era dano, ao contrário, era só bênção para a nossa vida. E nós decidimos entregar para viver o novo de Deus, uma nova estação, como não virá de maior galardão, de maior glória. E a gente nem gera expectativa nisso, mas também não pode deixar de ficar sensível, porque é Deus que fala, né? Foi Deus que prometeu. Então, se ele prometeu, eu não aceito menos do que tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Eu não quero nem mais nem menos. Então, eu quero viver o centro da vontade de Deus e tem sido maravilhoso mesmo. Eu fico feliz porque ao longo da nossa caminhada nós temos, claro, cada um tem a sua experiência e nós temos sido uma boa referência para as pessoas, né? No contexto de desbravar. Quando a gente olha na prática, nem foi tanta coisa assim que a gente fez. Para quem está de fora, parece que a gente fez muita coisa, mas para a gente estar na caminhada, meu Deus, tem sido tão gracioso. A graça dá suporte, né? Dá suporte. Então, assim, mas é como o senhor falou, sem fé não avança. Sem fé mesmo. Tem momentos que você tem que ter a convicção. Eu tive momentos aqui que o cenário era volta. Você não foi guiado. O cenário gritava. Não está vendo que Deus não está contigo nesse cenário? E a minha fé, a minha convicção dizia, esse é o cenário para Deus operar o milagre. É aquilo que a gente conversou dentro do carro ontem. O pastor Leonildo deu um exemplo bem interessante, que é como se você fosse jogado dentro de uma jaula. O cara fechou a jaula, tá você e o leão. Ou seja, ou você cresce, ou você crê, ou você vence ou morre. Exatamente. Tem cenários que Tem cenário que é assim. O leão tá lá, tá faminto, né? Você foi trancado na jaula, sabe que não tem saída e você diz assim, meu Deus do céu, eu não tenho experiência de lutar com o leão. Aí você olha e diz, mas eu também não vou desistir, porque agora ou eu ou o leão. Né? Então eu só tenho uma chance, partir para cima. E ele também só tem um. Ele só tem um, exatamente. Então, o cenário... Ele entende que ele quer devorar a nossa fé, quer nos parar, nos abalar, e você só tem uma posição. Rapaz, você olha e diz, não tem, naturalmente falando, você diz, não tem um fio de cabelo para se sustentar. Você diz, agora é partir para cima. Então, nessa fibra, aí você vê aquilo que Deus disse para Moisés. Diga ao povo que marche. Tem uma porta ali, eles não estão vendo, mas a porta está lá. Diga ao povo que avance para cima do mar, porque é lá que está a saída. Então, às vezes, quando a gente menos espera, Deus mostra a saída. Amém. Então, é como se Deus, para mim, dissesse assim, olha, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. E eu fico muitas vezes, em alguns cenários, com aquela mesma sensação. Rapaz, nadei, vou morrer na beira da praia? Eu vou até o fim, eu não vou desistir. Eu sei que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, e Deus nos coloca em missões, em situações que ele já viu lá na frente. Então eu digo, rapaz, Deus não está me colocando em apuros, ele não está me maltratando. Ao contrário, ele sabe que de mim vai sair virtude por aquilo que ele já depositou em mim. Então Deus sabe. É como se eu pedir um recurso ao senhor, o senhor não sabe que eu depositei um dinheiro na sua conta e digo assim, apóstolo, o senhor poderia fazer um depósito para fulano, se o senhor olhar naturalmente sem saber que eu depositei, o senhor pode até dizer, mas eu não tenho, e eu vou dizer, o senhor tem, porque eu sei o que eu depositei lá na sua conta. Então, do mesmo jeito, Deus sabe o que ele depositou em mim, embora eu não reconheça. Mas quando Deus diz, eu digo, rapaz, se Deus está dizendo, ele sabe o que está dizendo. Então, se eu posso ir, se ele está dizendo que eu vou e que eu vou conseguir, eu posso ir, eu vou conseguir. Aí eu parto para cima. Aleluia. Maravilha. É isso aí. Bem, gente, isso é um pouco das histórias de fé daqueles que receberam essa palavra em Campina Grande e tem se espalhado pelo mundo. Pastor Leonildo, sua esposa Sheila, seus filhos Isaac, Lídia e
e Jonathan, o rei da internet, né? Olha lá, segue essas crianças aí na internet, Isaac e também o Jonatas. Eles têm conteúdos que vão edificar demais a sua vida. Para seguir, pastor Leonildo, o Verbo Marabá e o Remy Marabá. Sabe, das mídias sociais? Leonildo Pessoa, né? O meu Instagram, né? E o Facebook também. Eu não acho que o canal do YouTube eu não tenho, não. Se tem, eu não sei lá. Eu não Da igreja. Igreja também é igreja, é Verbo da Vida Marabá. Verbo da Vida Marabá. Verbo da Vida Marabá. Amém. No YouTube. No YouTube. Então você pode assistir, aliás, amanhã à noite, o Lorde vai estar conosco aí, né? Você vai estar aqui, eu vou estar viajando, mas de fato hoje à noite, né? Hoje à noite, isso. Sexta-feira, confundindo com sábado, mas hoje à noite vai estar o Manuel Dias, profeta de Deus, numa conferência que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Pelo YouTube. Pelo YouTube da Igreja Verbo da Vida Marabá. Então pronto, você que ama o Manuel Dias, esse homem de Deus, ele vai estar ministrando hoje à noite, a partir das 19h30, 20 horas. 20 horas. Às 20 horas, tá bom? E encerra no domingo, às 18h30, também transmitido pelo YouTube, essa conferência que vai ser poderosa. Na verdade, é uma conferência. Na verdade, é uma conferência do Espírito e começa, como aqui está com a Escola de Ministro, final de semana, no sábado à tarde e no domingo pela manhã. Então, a conferência com o Manuel Dias vai ser hoje, né, à noite, às 20 horas. E no domingo, às 18 horas. Então, são 2 dias de conferência com o Manuel Dias, sexta, 20 horas e domingo, 18 horas. Pronto. A gente crê absolutamente que vai ser um tempo precioso. Também estamos tendo aqui em Marabá a Escola de Ministros, que é um desafio enorme, né? E tem sido um desafio para a igreja aqui também. Mas só em ver pessoas sendo formadas na palavra, no ministério, para nós é muita alegria. E rapidinho, para finalizar, aí já tem também uma filha aqui que está lá em Paraupebas. Exatamente. Nesse tempo que estamos aqui, já nasceu uma igreja em Paraupebas, que é uma cidade a 150 quilômetros daqui de Marabá. A igreja está com o Rema lá, inclusive hoje, esse ano é o primeiro ano do Rema lá. E temos expectativas também de outras cidades que Deus tem colocado no nosso coração. Estamos avançando e grandes coisas Deus vai fazer. Aqui em Marabá, é um grande celeiro de ministros, Deus tem preparado e com certeza aqui é uma plataforma de lançamento. Muitos ministros vão alçar voos daqui para inundar esse Pará com essa palavra da fé. Aleluia. Pastorzão, obrigado pela honra. Eu que agradeço o senhor. Privilégio. Que honra, privilégio também. Que benção ter aqui. E é ungido porque tem meu sobrenome, tá bom? Mas, na verdade, as pessoas perguntam se nós somos irmãos por causa do sobrenome, né? Aí eu digo, não, nosso grau de parentesco não é como irmão, é como pai e filho, entendeu? Que ele é o meu pai na fé. Isso, e tudo que eu conheço em Deus, realmente foi Deus usando a vida dele, a experiência, né? A unção, desbravado do apóstolo que alcançou minha vida de forma sobrenatural. Que bênção, gente. Olha, chegamos ao final da nossa live. Segunda-feira, 7h10 da manhã, a gente retorna com essa live maravilhosa, ajudando você a viver em fé. Olha que vida de fé maravilhosa. Saiu do Laboratório Axê, foi para o interior da Paraíba, fez uma obra gloriosa em Livramento, depois foi para Patos, pegou a igreja, levantou, restaurou e depois Deus mandou ele aqui para Marabá, aqui no Pará, no norte do Brasil, a começar do zero, e a obra já está se espalhando de maneira gloriosa. A unção apostólica tem acompanhado e só vai aumentar a unção na vida do pastor Leonildo e toda a família dele. Então, olha lá, segunda-feira, 7h10, estaremos juntos no nosso Clube 710, voltando ao horário normal, e eu espero você com grande expectativa. Se você ainda não está nos seguindo, segue aí, porque nós estamos juntos agora, crendo no sobrenatural de Deus, para uma semana maravilhosa. A nossa jornada se inscreve pelo Instagram, pelo amor de Deus. Olha lá, 4, 5 e 6 de abril, às 20 horas, exclusivo para quem está no nosso grupo do WhatsApp, e você deve fazer a sua inscrição, ok? Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Olha, não consegui chegar mais. Deus sustenta todas as coisas pela palavra
do seu poder. Eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Eu suprirei cada uma das suas necessidades. Pelas minhas feridas você foi sarado. Tem mais, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Tem mais, eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, trazendo para ti riqueza das nações. Se passares pela água, não vai se afagar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Tem mais, tem mais. Você está sentado nos lugares celestiais, abençoado com toda sorte de bênção.